por causa do Evangelho. Só restava João. Além de estar preso na ilha de Patmos, a igreja de Cristo vivia a primeira grande perseguição imperial. O imperador Domiciano colocou todo o aparato militar de Roma para perseguir a igreja, porque considerava a igreja uma ameaça à unidade do império. Porque enquanto em todo o império a unidade era mantida pela frase César é o Senhor, para os cristãos eles diziam que apenas Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto todos os demais adoravam o imperador como Deus, como soberano, os cristãos se recusavam e diziam: há um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E com isso, a perseguição iniciou. Muitos morrendo, muitos perdendo a sua casa. E ali, na ilha de Patmos, João, já idoso, já bem de idade avançada, ele tem uma visão. E nesta visão, o Senhor Jesus Cristo, agora ressurreto e glorificado, se apresenta a João e diz assim: João, não tenha medo. Eu sou aquele que morri, mas ressuscitei, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou Jesus, eu cuido do meu povo, eu cuido da minha igreja. E ali, diante das revelações que Jesus traz a João, a primeira coisa que ele faz é: escreva. Escreva para as 7 igrejas, as minhas igrejas que estão na Ásia. Estas igrejas na Ásia provavelmente foi fundadas através do ministério de Paulo, quando Paulo esteve em Éfeso. E ali Paulo esteve 3 anos em Éfeso, e neste período ele tinha uma escola de missões e foi para toda a Ásia e fundando várias igrejas: Éfeso, Sardes, Laodiceia, Esmirna, e como as outras igrejas que estão descritas aqui. E uma delas é a igreja em Filadélfia. E a igreja em Filadélfia, ela está na lista de Jesus. E que Jesus, que anda entre os castiçais, ele escreve àquela igreja para animá-la, para fortalecê-la. Filadélfia é uma cidade que foi fundada por volta do ano 150 a.C. por um rei império. E ali ele funda aquela cidade, e aquela cidade brevemente se torna próspera. Ela se torna um ponto, uma rota comercial importante, ligando o Oriente ao Ocidente. Muito comércio, muita prosperidade. Porém, a cidade ela foi fundada, infelizmente, sob uma falha geológica. E ali eram suscetíveis a terremotos. Tanto é que no ano 17 da era cristã, 17, vamos falar depois de Cristo, ela sofre um terrível terremoto que a destrói completamente. Porém, o imperador Tibério, na época, ele usa os fundos do Império Romano, que ele gostava daquela cidade, porque ele considerava um ponto de ligação entre Oriente e Ocidente, um ponto estratégico para o Império Romano. Ele usa as verbas públicas do Império e reconstrói a cidade, e dá isenção de 5 anos de imposto. E aquela cidade agora, ela se torna grata, ela se torna leal àquele imperador, porque aquele imperador tinha feito. E naquela cidade havia um dos maiores templos dedicado ao imperador romano para adorá-lo como Deus. Não é por acaso que um dos nomes dessa cidade que ela recebia era Neo Cesareia, Nova Cesareia, ou a cidade de César. E nesse ambiente de instabilidade, porque a população nunca sabia quando haveria o próximo terremoto, neste ambiente de comércio, nesse ambiente de trocas comerciais, em que tudo era negociado, nesse ambiente em que a cidade toda, a sociedade toda era devota ao imperador romano, sentimento de lealdade ao imperador romano, surge o Evangelho. E Cristo coloca a sua igreja, forma a sua igreja naquele lugar. Um lugar instável, um lugar de muita imoralidade, um lugar de muita idolatria, um lugar em que as pessoas conscientemente se dedicavam ao sistema de governo humano da época. Coloca ali a sua igreja.
E desde o início, essa igreja sofre perseguições. Desde o início, essa igreja sofria ameaças. Desde o início, essa igreja passava por dificuldades. Desde o início, essa igreja era ridicularizada, era desprezada, porque ela se recusava a prestar culto ao imperador. E mais ainda, nessa cidade, os arqueólogos mostraram que havia uma sinagoga muito relevante. E ali os judeus que não reconheciam Jesus como Messias também perseguiam a igreja. Ameaças por todo lado. Ameaças externas, ameaças internas. Aqueles cristãos que eram perseguidos, rejeitados e desprezados, passando por grandes aflições. Então, Jesus vem e escreve uma carta para essa igreja. Atribulada, recebe uma mensagem do próprio Jesus, agora vivo e ressurreto. Esse Jesus que conhece cada igreja, esse Jesus que anda nos meios dos castiçais, conhecendo a situação da igreja, ele usa o seu uma mensagem, escreva uma carta à igreja em Filadélfia. E a carta começa assim, no versículo 7. Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro. Isso é muito importante. Seja na época de Filadélfia, seja no ano 90 depois de Cristo, quando a carta foi escrita, seja hoje no nosso mundo, nós vivemos num ambiente de impureza. Nós vivemos num ambiente de falsidade, de imoralidade, de instabilidade, onde ninguém mais sabe o que é falso e o que é verdadeiro. Você recebe um vídeo, você não sabe mais se aquele é verdadeiro. Você recebe até gato cozinhando peixe. Agora que a inteligência artificial, então, você não sabe mais. Você não sabe se a notícia é verdadeira, se foi inventada, se foi construída. Nós vivemos um mundo em que a pessoa fala com você, e você, a não ser que você conheça muito bem a pessoa, você não sabe. Você não sabe se essa pessoa está sendo falsa, só para te agradar, só para pegar alguma coisa de você. É um mundo corrupto, é um mundo imoral, em que o certo se transformou errado. E que errado virou certo, virou um novo normal. Ninguém mais sabe de nada. Não dá mais para confiar em ninguém. Se até um certo tempo valia a palavra de um homem, já não vale mais. O cara chega no casamento e promete que vai honrar, servir a esposa o resto da vida. Passa 3 meses, o cara esqueceu tudo. Nós esquecemos das nossas promessas. Se antigamente a palavra valia, depois criaram a assinatura em cartório. Agora nem isso vale mais. Às vezes o cara coloca a assinatura em cartório e fala, não, esse filho não, me enganaram, não é não. É assim, uma situação onde a traição e a deslealdade se tornaram comuns. Sorri diante de você, mas por trás está tramando contra as pessoas. Mas neste ambiente, queridos, é o mundo que a igreja vive, é o mundo que a igreja de Filadélfia vivia e que nós vivemos hoje. Um mundo que não quer saber de Deus, um mundo impuro, um mundo que ama a falsidade, que ama as segundas intenções. Jesus está dizendo, há um que é puro, glória a Deus. há um que é santo, há um que é verdadeiro, há um em que eu e você podemos depositar inteiramente a nossa confiança, porque Ele não nos trai, Ele não nos deixa, Ele nos abandona. Glória a Deus. Enquanto vivemos num mundo em que as amizades são baseadas em interesses, enquanto você me serve, eu sou seu amigo. Enquanto você tem alguma coisa que eu quero, eu continuo perto de você. Mas a hora que você não serve mais para mim, eu te abandono, eu te excluo, eu te desprezo. Se você me decepcionar, se você não cumprir as expectativas que eu tenho sobre você, eu te abandono, eu largo, eu cancelo a amizade. Porém, esse Deus que é santo, Ele diz assim, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, contudo, eu jamais me esquecerei de ti. Glória a Deus, aleluia. É que Ele está falando, o verdadeiro.
aquele que não tem meias palavras, aquele que não fala pelas costas, aquele que diz aquilo que é certo. Ele, aquele que jamais vai nos desprezar, aquele que nos ama com amor eterno, aquele cuja palavra é verdadeira, e sendo verdadeira, traz liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos Libertar. Aquele que nos traz esperança em tempo de certeza. É Ele que escreve a igreja. E não só isso, ele diz assim: além de ser puro, além de ser santo, além de ser verdadeiro, além de ser amável, além de ser confiável, ele escreve assim: eu tenho a chave de Davi. Jesus está fazendo menção ao profeta Isaías no capítulo 22 e 23, em que Deus faz uma promessa dizendo: eu porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém se abrirá. Jesus está dizendo: eu sou o cumprimento dessa profecia. Jesus está dizendo: eu sou o descendente de Davi. Jesus está dizendo: eu sou o cumprimento da esperança abraâmica. Jesus está dizendo: eu sou aquele. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o leão de Judá, eu sou a raiz de Davi, eu sou o cordeiro de Deus, o único que pode desatar os selos. Glória a Deus. Eu sou a cabeça da igreja. Eu sou aquele que define quem é Aleluia. o povo de Deus e quem não é. A Ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. O que Jesus está dizendo para a sua igreja é o seguinte: não somos sábios, não somos ricos, não somos poderosos, não é o imperador romano, não somos principados e as potestades terrenas ou espirituais, não são sistemas políticos ou de governo. Toda a autoridade no céu e na terra pertence a Cristo. Glória a Deus. Por isso, não temas, povo meu. Aleluia. É por meio de Cristo que cada ser humano será julgado na terra. É a postura que adotamos em relação a Cristo, aceitando ou rejeitando, que define o destino eterno dos homens. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. É o nome de Cristo, daquele que é verdadeiro, daquele que é santo. E ele diz assim no versículo 7, dizendo: ele, o que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Ele domina e controla a história. Nada no mundo, nada na nossa vida acontece sem a permissão dele. Ele determina os tempos e estações, ele determina os governos, ele estabelece reis e derruba os reis, e nenhum dos planos deles pode ser frustrado. Quando ele diz: perdoados são os seus pecados, ninguém pode acusar você. Glória a Deus. Quando ele diz basta, ninguém pode contradizê-lo. Quando ele diz arrependa-te, não há outro caminho e ninguém pode se justificar. Quando ele traz bênção, ninguém pode impedi-lo. Quando ele traz juízo, ninguém pode escapar. Quando ele diz viva, a morte não tem poder algum. Isaías 43, 11 e 13 diz assim: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. Deus estranho não haverá entre vós, pois vocês são meu povo, diz o Senhor, eu sou seu Deus. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. É esse Deus que você serve. Louvado é o teu nome nessa noite. É esse Deus que você serve, minha querida irmã. Saiba, o crente não está vagando pelo mundo, não está ao léu, não está simplesmente num barco solto no meio do mar. Nós estamos sob o controle, a vontade e a misericórdia daquele que tudo pode. Glória a Deus, Quando aleluia. ele decide agir, quando chega o momento dele agir, ninguém
pode impedir, porque a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém Aleluia. E aí ele continua. Primeiro tem a apresentação. Ele diz assim: eu sou aquele que é verdadeiro, que é santo. Eu sou aquele que tem a chave de Davi. Eu sou aquele que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. É a apresentação de Jesus no meio da carta. E ele começa a carta para a igreja dizendo o seguinte: eu conheço as tuas obras. Veja, querido, não existe nada oculto diante dele. Nada é alheio ao seu conhecimento. Nada escapa aos seus olhos. Ninguém pode se esconder da sua presença. Salmo 139, 1 e 2 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Versículo 7: para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu lá estás. Se estiver no inferno a minha cama, eis que ali também estás. Tudo está claro diante dele. Cada ação, cada pensamento, cada palavra, cada postura, ele conhece, ele sabe, ele pesa. Não só a nossa ação, olhe bem, mas a nossa motivação. Sabe por quê? Porque ele sonda os nossos corações. Hebreus capítulo 4, 13. O autor diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele em quem temos que tratar. A igreja de Filadélfia talvez esteja pensando: somos pequenos, somos fracos, não somos importantes, o que fazemos não faz qualquer diferença, ninguém se importa na Ásia, no Império, se existimos ou não. Será que vale a pena todo esse esforço? Mas o Senhor diz àquela igreja: eu conheço as tuas obras. Talvez aos olhos dos homens, aos olhos do mundo, aos olhos do sistema, você e eu sejamos mais um desconhecido, apenas um no meio da multidão. Você para o governo, meu querido, é apenas um número de CPF. Mas o Senhor está dizendo: eu conheço as suas obras. Glória a Deus, aleluia. Eu estou vendo o seu esforço. Eu estou vendo a sua dedicação. Eu estou vendo o seu trabalho árduo. Eu estou vendo as tuas lágrimas. Eu estou vendo o teu choro à noite. Eu estou vendo as tuas orações. Eu estou vendo a tua sinceridade. Eu estou vendo o teu não derramar diante de Ele. Ele vê as suas lutas. Ele vê as suas provações. Ele vê as suas batalhas. Mundo contra a carne, contra o diabo, contra a corrupção. E Ele está dizendo hoje para a sua igreja: eu conheço vocês. Aleluia. Eu estou com vocês. Eu sustento vocês. Queridos, glória a Deus. não há maior honra neste mundo do que ser conhecido por Deus. 1 Coríntios 8,3, Paulo diz assim: se alguém ama Deus, este é conhecido por Ele. E saber que Ele conhece as nossas obras tem que gerar em nós temor e tremor. Essa é uma verdade para aqueles que confiam em Cristo, mas também é uma advertência. É uma advertência contra a hipocrisia. É uma advertência contra a falsidade. É uma advertência para nós contra as segundas intenções. Sabe aquelas ações que aos olhos das pessoas parecem tão belas, tão piedosa, tão espiritual, tão crente, mas que está cheia de interesse pessoal, buscando lucro, buscando tapinha nas costas, buscando reconhecimento, buscando seus próprios interesses. Tem aparência de piedade, mas no fundo é tudo falsidade.
Na frente sorri, mas fala mal pelas costas e despreza o seu irmão. Na reunião de oração ora e se derrama, mas dentro do coração ele quer receber elogio. Se o pastor não elogia, se os irmãos não elogiam, se ele não recebe alguma coisa, já tem se entristece, já fica decepcionado, já quer abandonar a igreja. Ele não procura a glória de Deus, ele procura a sua própria glória. Jesus está dizendo: eu conheço as suas obras, eu conheço a sua ação, mas também conheço a sua motivação. Provérbios 17:3 diz assim: o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor é aquele que prova os corações. Queridos, podemos ser frágeis, podemos ter muita coisa a aprender, a crescer. E o próprio Paulo fala: eu não sou perfeito. Paulo fala, não que eu seja perfeito. Paulo admite isso, mas ele diz: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para o que está diante de mim. O problema não são nossas falhas, que Cristo está trabalhando em nós. Como ele fala à igreja de Filipenses: aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará. O nosso maior desafio é nos livrarmos da hipocrisia, é nos livrarmos das máscaras, é fazermos uma coisa com o coração com outra intenção, que não é a glória de Deus. Jeremias 17:10 confirma isso, dizendo: o Senhor, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, isto para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. O Senhor está dizendo para esta igreja, para mim e para você: eu conheço você. Glórias a Deus. Não se esconda diante de mim, mas eu estou aqui para trazer salvação. Eu estou aqui para trazer esperança. Eu sei o que você precisa, eu sei o que você necessita, e eu não abandonei você. E aquela igreja me diz assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Porta representa um limite quando estão fechadas, um bloqueio, um sinal de pare, não avance além. E muitas vezes não temos força nenhuma para conseguir abrir as portas, mas o Senhor está dizendo àquela igreja e diz para nós hoje à noite: eu abri uma porta para você. Portas são oportunidades. Porta representa algo novo. Porta representa transpor limites, ousar, expandir, avançar, cumprir uma missão, crescer, desenvolver. Aquela igreja, a cidade de Filadélfia, ela era chamada a Porta do Oriente, porque fazia uma ligação entre o mundo grego e o mundo da Ásia. Mas Jesus está dizendo: agora vocês são a porta que eu abri neste lugar, e através de você o meu nome será glorificado, através de vocês o evangelho será proclamado, através de vocês vou fazer a diferença neste lugar. Glória Eu fundei vocês, eu tenho a vocês identidade e propósito, eu tenho a vocês uma missão. Agora eu chamei vocês para ser luz nesse lugar difícil. Eu chamei vocês para ser sal nessa terra podre. Por quê? Porque eu abri uma porta para vocês. Aproveitem, porque a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Não é porque vocês são fortes e competentes, mas é porque eu abri. Então, meu querido, seja livre do medo, seja forte e corajoso. Aproveite a oportunidade que Cristo está te dando e avance, porque Ele tem bênção para a sua vida. Mas isso me ensina uma outra coisa. Por que muitos têm medo de perder o que tem? Por que muitos têm medo de perder o seu lugar? Porque às vezes a gente vê nas igrejas tanta competição. Porque a gente vê nas igrejas tanta briga por poder,
por posição, por cargo, por ministério, por oportunidade nos cultos. Por quê? Porque a gente conversa com alguém e a pessoa está frustrada, desanimada. Ninguém me dá oportunidade, ninguém reconhece o meu talento, ninguém reconhece o meu valor. Por quê? Querido, quando Deus te chamar e quando Deus abrir a porta, ninguém pode fechar, querido, nem mesmo você, queira ou não. Chegou o momento, Deus diz: levanta e vai. Aleluia. Ele chamou Jeremias, e Jeremias disse: eu não vou, eu sou uma criança. Jesus falou, Deus falou: você vai sim, porque eu estou te levantando, eu estou te enviando, e eu serei a sua voz. Então não temas. A hora que chegar o momento que Deus designou, a hora que chegar o momento que Deus colocou na sua vontade, a hora que chegar o momento que Deus colocou para você trabalhar, ou trabalhar no reino dele, ou em qualquer lugar, Ele vai abrir a porta, e não tem poder no mundo que pode fechá-la, porque Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E aí, Ele continua dizendo, Ele fala: eu conheço as suas obras, eu abri uma porta diante de você. Mas Ele fala algo interessante: eu sei que você tem pouca força. E olha que interessante, num ambiente conturbado, num ambiente hostil, num ambiente perigoso, num ambiente cultural romano que valorizava a força, que valorizava o poder. E quando eu falo de força e poder, eu falo a capacidade que alguém tem de impor a sua vontade sobre o outro. Força é isso. É eu pegar a minha vontade e obrigar você a fazer aquilo que eu quero, quer você queira ou não. Isso é força. Os romanos entendiam que apenas os fortes podiam sobreviver. Os fortes deviam mandar nos fracos, e os fracos apenas obedecendo o que os fortes diziam. É um lugar em que valorizava a busca por poder, por status, por posição. E Deus funda uma igreja no meio desse ambiente, e essa igreja tem pouca força. Essa igreja, aos olhos dos homens, é fraca. Essa igreja tem poucos recursos. Essa igreja não tem capacidade de se impor sobre ninguém. É débil aos olhos dos homens. É pequena. Essa igreja não tem relevância política, não consegue mudar as leis do império. Essa igreja não tem influência econômica, não tem recurso financeiro. Essa igreja não tem força militar. Essa igreja nem tem força religiosa, nem tem templo. A igreja de Filadélfia nem templo tinha. Nesta época, a igreja cristã nenhuma tinha templo. O templo era das divindades gregas. Essa igreja não tinha gente famosa, o Rol de Netos. Essa igreja não era influente. Essa igreja não tinha mestres e doutores, como a igreja em Éfeso, que depois perdeu seu primeiro amor. Essa igreja não tinha recursos materiais, como Laodiceia, que depois se tornou morna. Essa igreja era desprezada, rejeitada, ridicularizada e odiada. E sabe por quê? Paulo nos explica em 1 Coríntios 1:27. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Sabe por quê? Para que a glória seja totalmente dele. Aquela igreja, Jesus declara: você tem pouca força. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Quando ele ora 3 vezes para Deus, para tirar o espinho da carne, que era a sua fraqueza. E Deus responde: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
E Paulo responde: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, nas minhas debilidades, para que em mim habite o poder de Deus. Por isso, Paulo está dizendo: eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades, nas angústias por amor de Cristo. Por quê? Porque quando sou fraco, quando sou dependente de Deus, aí eu sou forte. Glória a Deus. A nossa fraqueza diante dos homens nos torna dependentes de Deus. Enquanto todo mundo lá fora busca se empoderar, o crente, ele se esvazia de si e se entrega totalmente ao seu Senhor. Mas entenda aqui, igreja, aquela igreja era uma igreja fraca diante dos homens, de pouca força. Mas olha o que o Senhor diz: eu sei que você tem pouca força, mas guardaste a minha palavra. Isto aqui é um balizador da nossa vida. O que o Senhor está dizendo? Hoje nós vivemos no mundo do marketing. Hoje nós vivemos no mundo da propaganda. Até mesmo no meio gospel, tem os pastores fazendo propaganda do seu ministério ou da sua igreja. Nós somos a verdadeira igreja. Nós sim, aqui nós prezamos pela palavra. Nós somos o remanescente. Aqui tem cura, tem milagre, tem sinais. Aqui Deus habita. Mas sabe, sem querer julgar ninguém, vou dizer algo para você. O que eu falo de mim mesmo é irrelevante. O que uma igreja fala de si mesma é irrelevante. O que importa é o que Cristo diz da sua igreja. Glória a Deus. É isso que importa. E ele olha para aquela igreja e diz assim: eu sei que você tem pouca força, mas você não negou a minha palavra. Você guardou o testemunho da minha palavra. Jesus está dizendo: embora vocês tenham pouca força, vocês guardaram a minha palavra e vocês me honram com o seu compromisso. Igreja, não importa a nossa força, não importa a nossa performance, não importa a nossa competência, não importa os nossos recursos, não importa templos gigantes, não importa a igreja ter bancada política, não importa uma igreja ter estação de rádio e de TV. O que importa para uma igreja ser aceitável diante de Cristo não é a sua força humana, mas é ela estar disposta a guardar a palavra de Cristo e jamais negar o seu nome. Glória a Deus, aleluia. Isso que Deus espera da sua igreja. Não é conquistar poder humano, não é conquistar um país por meio da guerra ou da política. O que Deus espera da sua igreja através dos séculos, que ela reconheça que dependa dele e que ela assuma um compromisso de guardar a sua palavra e de não negar o nome dele. Só podemos guardar algo quando esse algo tem valor para nós. Nunca vi ninguém guardar um papel de bala usado. Você vai pegar aquele papel e vai fazer o que com ele, se você for do carro? Jogar no Alô? Ninguém guarda. Nós só guardamos aquilo que tem valor para nós. A minha sogra já tem seus 53 anos de casado. E até hoje ela guarda numa caixinha as cartas que meu sogro escreveu para ela durante o namoro. É precioso para ela. Ela guarda com todo cuidado. Ninguém tem acesso àquilo. Agora eu falo uma pergunta para você: que valor tem a palavra de Deus para você? Será que tem valor na sua vida? A forma como nós tratamos a palavra de Deus, ela é determinada pelo valor que nós damos para ela. Será que é só mais um livro? Será que é só mais alguma coisa religiosa? Será que é mais um símbolo que eu coloco aberto no Salmo 91 em casa para espantar alguma coisa, como se fosse uma superstição? Que valor nós damos à palavra? O que Cristo espera de nós
É uma igreja que guarde a sua palavra. Como o salmista diz no Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não interessa a força, não interessa o tamanho, não interessa os números, não interessa a relevância social. O que Deus, os parâmetros que Cristo tem para avaliar a sua igreja é: guarda a minha palavra, nega o meu nome. Além de guardar a palavra, essa igreja não negava o nome de Cristo. Não negar o nome de Cristo não é simplesmente dizer: eu creio em Cristo, eu sou crente, eu sirvo uma igreja, eu vou na Assembleia de Deus. Não é isso. Não negar o nome de Cristo é viver conforme Ele viveu. É pegar a sua palavra que Ele nos ensina e aplicar na nossa vida. É o nosso casamento ser regido da forma como Cristo nos ensina. É a criação dos nossos filhos ser regido conforme Cristo ensina. É viver a sua palavra na escola, é viver a sua palavra no trabalho, é viver a sua palavra no mercado, é viver a sua palavra dentro do ônibus, nas nossas posturas, no nosso pensar, no nosso agir, nas nossas decisões. É ter Jesus Cristo como fonte absoluta de autoridade na minha vida. Glória a Deus. Diga à sociedade o que ela quiser dizer. Faça os homens o que eles quiserem fazer, mas vocês têm que dizer: eu tenho apenas um Senhor, um Rei, um Salvador, é Jesus Cristo. Como Josué, quando chegou na terra prometida, ele olhou para o povo e disse: Deus trouxe vocês aqui, Deus colocou vocês aqui nessa terra. Olha ao redor, tem milhares de deuses que vocês podem servir. Escolha, pois, quem vocês vão servir. Mas Josué toma a decisão e diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entenda, meu querido irmão, nossos cultos, os nossos encontros, nossas reuniões, nossas orações, nosso louvor, nossos congressos, confraternizações, nossos eventos só fazem sentido, só tem valor para Cristo se nós, como seu povo, como sua noiva, estamos guardando a palavra que Ele nos deu, estamos colocando em prática na nossa vida, aplicando no nosso viver. Do contrário, sou sincero em dizer, sacrifício de todo. O próprio Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus, ele diz: muitos dirão naquele dia: Senhor, profetizei no teu nome, expulsei demônios no teu nome, fiz sinais no teu nome. E o Senhor vai dizer: não conheço vocês, porque vocês preferiram iniquidade, não guardaram a minha palavra, não honraram o meu nome. Filadélfia é uma igreja fraca, mas não negava, não negociava a sua fé, não comercializava os seus princípios, não relativizava a palavra de Deus. Mesmo no ambiente hostil, ela permaneceu fiel. Mesmo com sofrimento e ridicularização, perseguição e desprezo, ela não negociou a sua fé. Ela fazia a diferença onde ela estava. E a pergunta é: estamos fazendo a diferença? E a pergunta é: estamos guardando a palavra de Cristo? E a pergunta é: estamos honrando o nome de Cristo onde estamos vivendo? E aí Cristo faz uma promessa àquela igreja: eis que farei. Aquela igreja era ridicularizada, aquela igreja era desprezada, mas Deus está falando: esses judeus mentirosos, que se dizem judeus, mas mentem, esses religiosos que se achavam superiores, separados, escolhidos, na verdade não são nada, são apenas aparência, são apenas discurso. E ele diz assim: eu farei que eles venham até seus pés e saibam que eu
te amo. O que Jesus está dizendo para aquela igreja e para nós nessa noite? Eu farei. Veja, Jesus está falando, eu farei, eu trarei juízo. O julgamento e o juízo dos inimigos da igreja pertencem a Deus, a Cristo. A igreja não cabe beligerância. A igreja não cabe desejar e buscar a destruição dos seus inimigos. A igreja não cabe entrar numa guerra cultural contra a sociedade. A guerra dela é espiritual contra potestades e principados. Não cabe à igreja buscar justiça com as próprias mãos. Não cabe à igreja acumular poder para subjugar os outros. Não cabe à igreja se impor. Não cabe à igreja o uso da força e da violência e colocar goela abaixo as verdades que ela aceita. Saiba de uma coisa: por mais que a igreja seja desprezada e perseguida, o juízo vem dele. O juízo, no momento certo, na hora certa, virá do próprio Cristo. E ele está garantindo: eu mostrarei a todos o quanto eu te amo. Isso revela a nossa dependência dele. Não é diferente da nossa época. Os mesmos desafios que a igreja de Filadélfia passava, todos nós como igreja e como crentes passamos. Os cristãos estão sendo expulsos das faculdades, das discussões públicas, da mídia, criticados, desprezados. E muita gente às vezes fica revoltada com isso. Não pode. Entenda. O que Deus quer de nós é que sejamos fiéis à sua palavra. Não cabe ao cristão ódio, não cabe ao cristão raiva, não cabe ao cristão maledicência, não cabe ao cristão guerra, não cabe ao cristão buscar o mal do outro. Cabe ao cristão viver a palavra de Deus em todo lugar onde ele pisar os pés. Aleluia, glória a Deus. E ele faz uma outra promessa no versículo 10, caminhando para o final, e diz assim: como você guardou a minha palavra, eu também te guardarei da hora da tentação. Veja, vivemos momentos difíceis, vivemos momentos malignos, o mundo está um caos, e até os incrédulos admitem isso, que o mundo está estranho, caminhando para a destruição. Mas o Senhor está dizendo: porque você guardou a minha palavra, eu protegerei você. Aleluia. O nosso compromisso hoje com a palavra garante o nosso futuro. E aqui temos uma palavra de esperança. O juízo certamente virá, mas aquele que assume um compromisso com Cristo, o próprio Cristo assume um compromisso com Ele. Isaías 43, 1 e 2 diz assim: diz o Senhor que te criou, Jacó, e te formou, Israel: não temas, eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama alguma arderá em ti. Por isso, não temas. O que Jesus está dizendo é o que nós cantamos nas nossas igrejas: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Glória a Deus. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu sei, bem sei, que a nossa vida está na mão do nosso Senhor que vive está. Aleluia, Jesus. No capítulo 11, ele diz assim, concluindo a carta: venho, hein? Vem. O momento está chegando. O senhor pode sentar e ouvir a palavra. O momento está chegando. E que Deus trará juízo sobre a terra. Mas entenda-se, você não foi chamado para o juízo. Você foi chamado para a glória. Aleluia. A glória eterna. Amém, Jesus. Glória a E Deus. olha que interessante. Todo o foco da carta. A carta é para a igreja para Laodiceia. Mas olhe bem.
Olha o foco da carta. O foco é no santo e verdadeiro. O foco é aquele que tem a chave de Davi. O foco é aquele que tem toda a autoridade, que abre porta e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. É Ele que abre as portas, é Ele que conhece a igreja, é Ele que fortalece a igreja, é Ele que deixou a sua palavra à igreja, é Ele que avalia o testemunho da igreja, é Ele que julga e faz juízos sobre os inimigos da igreja, é Ele que mostra ao mundo o seu amor pela igreja, é Ele que guarda a igreja em dificuldade, é Ele que guarda o futuro da igreja, é Ele que resgatar a igreja, é Ele que recompensa aqueles que perseveram. A glória é dele, o reino é dele, a força é dele, o poder é dele, tudo é dele, por ele e para ele. Esse é o foco da carta. Mas então, o que sobra para Filadélfia? Guarda o que tens. Vou clamar. Guarda o que você tem. Glória a Deus. Igreja de Cristo. Guarda o que você tem. Guarda o que você recebeu. Guarda, cuide, cele desse tesouro precioso que o Senhor entregou na sua mão. A sua palavra que nos traz orientação. Você tem a verdade que liberta. Você tem o perdão que nos livra da condenação. Você tem o Espírito Santo que ajuda a vencer a carne. Você tem a graça que te sustenta. Você tem a presença dele que traz alegria. Você tem a salvação que traz esperança. Você foi tirado das trevas. Ele te inseriu numa família. Ele te deu um propósito. Ele te deu identidade. Ele te deu a honra de ser uma testemunha dele. Isso é você. Isso somos nós. Isso é a igreja de Cristo. Como Pedro fala na sua carta, lá no capítulo 2, no versículo 9. Pois vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, chamado para anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a luz. É isso. Você tem um privilégio que os anjos admiram. Você tem um privilégio que os demônios estremecem. Sabe por quê? Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Porque nenhuma condenação pesa sobre você. E porque Deus te conhece pelo nome. Você pertence a Ele. Você é amado dEle. Você é filha dEle. Você é filho dEle. E ninguém jamais poderá afastar você do amor dEle. Aleluia! A Deus! Esse é o tesouro que eu e você recebemos. E Jesus está falando: o que eu quero de vocês? Eu protejo, eu sustento, eu fortaleço, eu renovo, eu purifico, eu perdoo, eu salvo, eu resgato. Mas cabe a você, a mim, a nossa responsabilidade valorizar e guardar esse tesouro imenso que nós temos. Porque essa é a tentação do mundo sobre nós. Nos fazer desvalorizar quem nós somos. Nos fazer ficar descontente com quem nós somos. O mundo nos força para vendermos e negociarmos a nossa fé. O mundo nos oferece propostas para sairmos do caminho que Deus propôs. E Ele está dizendo: guarda o que tens. Porque tem muitos querendo levar a sua coroa embora. Porque tem muitos querendo tirar essa coroa da sua cabeça. O que significa coroa? Autoridade, legitimidade, santidade. O mundo quer tirar isso de você. Por isso, proteja, guarde no seu coração. Valorize aquilo que Deus entregou para você. Não aceite propostas. Não aceite ofertas do mundo. Não aceite. Guarda, porque muito em breve Ele virá e trará o seu galardão. E ele diz assim, encerrando essa mensagem, uma promessa final. Há uma batalha, há uma luta, há uma responsabilidade. Mas aquele que for vencedor, quem é o vencedor? Aquele que guarda a palavra, aquele que guarda aquilo que recebeu de Cristo, aquele que guarda no seu coração e vive conforme essa palavra. Eu escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será uma coluna
no santuário de Deus. Aleluia. Laodiceia, Filadélfia, era abalada por constantes terremotos. Mas aqui, Cristo promete que nós seremos uma coluna diante de Deus. Nada e ninguém nos abalará, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não mais Nova Cesareia, não mais Filadélfia, mas agora habitaremos na Nova Jerusalém. Sem dor, sem morte, sem separação, sem choro, sem tristeza, e desfrutaremos para sempre da presença do nosso Deus.